Ótimo dia a todos, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso remidor. Eita glória, que privilégio poder falar essa palavra. E hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui da Bíblia, falando por que o Senhor não se mostrou, por que Jesus e o Espírito Santo não se mostraram no Antigo Testamento. A gente vai entrar nessa jogada, depois eu espero que você escreva aí e comente se você concorda comigo. Bem, por que Jesus não se mostrou claramente, se apresentou como Jesus, e Deus não falou também do Espírito Santo no Antigo Testamento? Porque naquela época era um povo muito idólatra, era um povo que eles veneravam vários deuses, tinham muitos deuses. Então você imagina o verdadeiro Deus se apresentando como um Deus triuno, Deus, Espírito Santo e Jesus, né? As pessoas não iam ter fé que ele é um Deus único, mas ao mesmo tempo são três. É bem complexo, né? Quando Jesus ele vai se batizar, vem a pomba do Espírito Santo sobre a cabeça dele, a pomba que representa o Espírito Santo, e Jesus fala: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, porque estão os três, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então eu creio que naquela época as pessoas não iam acreditar: poxa, é três, mas é um, e tal, cheio de Deus ainda, entendeu? Então, com certeza, na sabedoria infinita de Deus, eis que é chegado o tempo. Foi o tempo perfeito que Jesus veio, se apresentou e falou: eis que, quando ele ressuscitou, e ele foi: eis que deixa o meu ajudador, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos dá força. Então Deus é perfeito. E Deus, Jesus e Espírito Santo, a palavra haja luz, a palavra... O verbo é Jesus. João fala nisso. Só um segundinho aqui, eu vou achar aqui bem rápido. Olha aqui. Olha que palavra em João. Palavra que João fala. Olha que alimento. No início, Deus usando o verbo. Haja luz. Seja feita isso. Usando o verbo. E João fala: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí aqui continuou. Então, você vê que João, Evangelho segundo João, remete a Gênesis, falando do verbo, e o verbo era Jesus. Eita glória, que maravilha, gente! E a Bíblia, você vê que a Bíblia se conecta de uma forma tão incrível, né? E você vê que nada foi feito sem Jesus. Toda a criação foi feita por meio dele. E a gente, estudando a Bíblia, a gente vê que não tem superioridade entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Nenhum momento, quando o apóstolo fala com Jesus: poxa, eu quero ver Deus. Aí Jesus fala: pô, mas você não está vendo? Eu já ando com vocês por quanto tempo? Entendeu? Que maravilha! Eita glória! Então, e o Espírito Santo é tão simples que você vê, o Espírito Santo é o que menos... Você não vê pessoa: pô, vou orar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, olha só. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Jesus, assim como Deus, ele fica feliz, ele fica triste quando a gente faz atos, pecados, né? Então, o Espírito Santo nenhum dos três são vaidosos, mas o Espírito Santo é o menos lembrado, entre aspas, mas ele é tão poderoso quanto os três, como os três, e ao mesmo tempo os três são um. Então, isso é um mistério de Deus. A gente não consegue explicar, mas na eternidade, se Deus quiser, a gente vai ter esse entendimento, entendeu? Eu acredito que
quando a gente for para o Senhor, a gente vai ter esse entendimento e a gente vai ter muito mais entendimento de muitas coisas que hoje a gente não entende. Em nome de Jesus, você crê, meu irmão? Escreve aí, você crê? Fica com Deus, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe abundantemente na autoridade poderosa do nome de Jesus, beleza? Fica com Deus e Deus te abençoe. Valeu!